Eu quero que vocês tenham uma coisa bem clara na mente de vocês. É impossível refutar uma teoria conspiratória. Por quê? Porque quando você apresenta dados, apresenta fatos, apresenta argumentações contrárias à teoria conspiratória, isso passa a se tornar parte da conspiração também. Então não há fora da teoria. Se você vem aqui e contesta, você faz parte dos conspiradores também. Então a sua opinião não vale. Nessa altura você já deve ter ouvido falar da URSAL, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, que saiu da boca do Cabo Daciolo no debate presidencial da Band e virou meme na internet, se tornou viral, né? Todo mundo falando sobre isso, então já é um lugar comum. Eu fiz um vídeo sobre isso também no final de semana e foi como se as portas do manicômio houvessem sido abertas e todo mundo tivesse vindo para cá. Porque recebi milhares e milhares de comentários de gente acreditando nisso de fato, que achava que aquilo fosse real e me atacando, me chamando de esquerdista, o habitual, né? O que eu já estou acostumado. Inclusive, até o próprio criador dessa teoria conspiratória, o Olavo de Carvalho, passou por aqui também para comentar. Publicou aqui no comentário e também na página do Facebook dele, falando de mim. Então, o que eu quero fazer com vocês hoje é traçar a anatomia de uma teoria conspiratória. Como que essa teoria conspiratória da URSAL surgiu e chegou até nós. Então, vamos começar de trás para frente, fazer uma retroengenharia dessa teoria conspiratória da URSAL. No dia 12, o Olavo de Carvalho publicou um vídeo chamado URSAL 12 anos depois, e ele diz o seguinte: hoje eu li no Diário do Cu do Mundo uma notícia assim. Em 2006, o filósofo, entre aspas, Olavo de Carvalho, guru de Bolsonaro, já denunciava a URSAL. A URSAL, União da República Socialista Latino-Americana, órgão do Foro de São Paulo. Muito bem. Veja, então, quer dizer, o Diário do Cu do Mundo está reconhecendo que 12 anos atrás eu dei uma notícia que eles só perceberam agora. Ou seja, o indivíduo está fazendo uma confissão de total incompetência jornalística, né? E ainda faz isso de cabeça erguida e fazendo pouco da fonte que ele está copiando com 12 anos de atraso. Quer dizer, o sujeito está confessando a sua inferioridade com áreas de superioridade. É um negócio, o sujeito está tomando no cu e se fazendo importante, dizendo peidei no pau dele, peidei no pau dele. Sim, é verdade. Minha piroca está no seu cu faz 12 anos. 12 anos! Segundo o Olavo de Carvalho nesse vídeo aqui, o Diário do Centro do Mundo estava confirmando a existência da URSAL, estava corroborando aquilo que o Olavo havia dito 12 anos atrás. Na verdade, eles estavam falando o contrário disso. Eles estavam ridicularizando o Olavo de Carvalho. Eu vou ler aqui o que o Diário do Centro do Mundo disse. Deve-se ao Cabo Daciolo a popularização de um termo que, até ontem, ficava circunscrito à extrema-direita lelé. E eles mencionam aqui o que o Cabo Daciolo disse no debate. Prosseguindo, Daciolo não inventou a URSAL. Longe disso. Há um dossiê URSAL na internet. É um velho samba do reaça doido anticomunista que bebe água da privada. Há no Brasil agentes da KGB há décadas. A maioria deles são brasileiros infiltrados em partidos políticos e nos grandes meios de comunicação, diz o troço. Um dos propagadores da teoria, considerado por alguns pai da criança, é o filósofo, entre aspas, Olavo de Carvalho, guru de Jair Bolsonaro. Então eles estão tirando sarro do Olavo de Carvalho. Eles não estão confirmando que a URSAL existe, eles não estão confirmando que o Olavo de Carvalho está certo, eles estão falando que ele é lelé, é direita lelé, ele é doido, insano. É isso que eles estão falando aqui, olha. Extrema-direita lelé, doido comunista que bebe água da privada e o filósofo, entre aspas, Olavo de Carvalho. Eles estão tirando sarro do Olavo. Só que, na verdade, ele entendeu como se estivessem confirmando, né? É aquela coisa, é uma inversão, né? Ele pega uma crítica, algo que está ridicularizando ele e torna isso parte da teoria conspiratória como, olha só, esses comunistas estão reforçando aquilo que já dizia há muito tempo. O Olavo tem razão. Então, voltemos no tempo. Em 2006, o Olavo de Carvalho publicou um artigo no Diário do Comércio chamado Os Inventores do Mundo Futuro, no qual ele falava sobre globalismo, e nesse artigo a gente encontra esse trecho aqui. Para mim, já se tornou evidente, por exemplo, que o sucesso no plano do Foro de São Paulo, a implantação da URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina, não somente não se opõe em nada aos objetivos do globalismo, mas contribui decisivamente para eles. Então, nesse artigo aqui do Olavo de Carvalho, ele trata a URSAL como algo real, como algo concreto e verdadeiro. Só que a origem dessa expressão é anterior a isso.
No próprio site do Olavo de Carvalho, ele publicou um artigo da socióloga Maria Lúcia Victor Barbosa chamado Os Companheiros. E num trecho ela fala sobre um discurso do Lula no Foro de São Paulo, criticando a ALCA, que seria a Área de Livre Comércio das Américas. Então ela diz o seguinte, a socióloga: do alto do seu triunfo, ele, o Lula, soltou o verbo para gáudio de esquerdas e, para ser imparcial, direitas latino-americanas. Entre aspas, é um projeto de anexação que os Estados Unidos querem impor. Será o fim da integração latino-americana. Fecha aspas. Mas qual seria, me pergunto, essa tal integração no modelo Castro-Chaves-Lula? Quem sabe a criação da União das Republiquetas Socialistas da América Latina, URSAL? Veja bem aqui, repare bem no uso do republiquetas. A socióloga está usando esse termo pejorativamente. Ela está tirando sarro dessa integração latino-americana, né? O que seria isso? Seria uma União Soviética a modelo latino-americano? O que é isso? Vale lembrar que em 2001, quando esse artigo foi escrito, a União Soviética já havia fracassado, já era um fracasso histórico, já não terrorizava ninguém. Então, quando ela se refere à União Soviética, quando ela menciona essa União Socialista, né, e que refere, né, faz uma alusão à União Soviética, isso demonstra um projeto fracassado, algo que não tem como dar certo, algo que é uma piada mesmo. Então voltemos para o debate da Band, quando o Cabo Daciolo pergunta ao Ciro Gomes: o senhor é um dos fundadores do Foro de São Paulo. O que o senhor pode falar aqui para a população brasileira sobre o plano URSAL? O que o senhor tem para dizer? A pergunta do Cabo Daciolo é para valer. Ele acredita realmente que existe um plano URSAL, que é algo concreto também, assim como o Olavo de Carvalho, ele acredita que aquilo ali é verdadeiro. E me parece que essa pergunta, né, essa teoria, vem através do Olavo, porque foi quem realmente compartilhou essa notícia como se fosse verdadeira. É uma típica distorção olaviana aqui. O que começou como um deboche, como uma piada, chega aos dias de hoje pela boca do Cabo Daciolo como se fosse uma verdade histórica, como se fosse um evento de fato, algo concreto. No dia 13 agora, a Folha de São Paulo publicou uma entrevista com a socióloga, com a Maria Lúcia Victor Barbosa, e ela diz claramente que criou essa sigla como se fosse uma ironia. Diz a reportagem o seguinte: a partir daí, depois da publicação do artigo da socióloga no blog dela, diz a professora, a sigla começou a se espalhar na blogosfera e fugiu a seu controle. A professora afirma que pessoas telefonavam para ela para saber se a tal união existia mesmo, e ela explicava que era uma invenção. Eu falava para as pessoas, não passa isso adiante, mas não teve jeito, de repente se espalhou, disse ela. Maria Lúcia diz que ficou surpresa ao ver sua piada citada por Cabo Daciolo no debate da Band. Isso é meu, olha onde foi parar, eu fiquei boba, afirmou. E qual foi a resposta do Olavo de Carvalho diante disso, né, diante dessa reportagem da Folha de São Paulo? Ele respondeu isso na página no Facebook dele. O URSAL é um termo genérico e não uma denominação oficial, é claro. Por definição, tramóias comunistas não têm nome oficial. A Folha de São Paulo, contestando a autenticidade do nome, acredita com isso poder negar a existência da coisa. É a lógica do gato Félix levada às últimas consequências. Que na ânsia de brilhar como possível inventora do termo, não da coisa evidentemente, Dona Maria Lúcia Victor Barbosa colabore com essa empulhação é coisa que não me espanta. Nunca levei muito a sério aquele seu anticomunismo de chá de senhoras. O que ele faz? Em vez de reconhecer que estava errado, que tomou como sério uma piada, ele passa a atacar a Folha de São Paulo e passa a atacar a socióloga. Quer dizer, tanto um contra o outro viraram elementos da conspiração, fazem parte desse plano comunista. Ou seja, mesmo refutando esse plano URSAL, mesmo apresentando a inventora do termo, né, que diz que não era verdade, era uma piada, era uma brincadeira, quem acredita na teoria conspiratória, quem defende essa teoria conspiratória, é incapaz de reconhecer o próprio erro, é incapaz de compreender que aquilo ali não é real e continua perpetuando isso. Então aqui a gente vai ver a anatomia de uma teoria conspiratória. 1. Uma informação falsa, mentirosa, fragmentada, de brincadeira ou ficção. 2. Alguém, nesse caso o Olavo de Carvalho, interpreta e compartilha como se fosse verdadeira. Ele não percebe que é uma brincadeira, ele não percebe que é uma informação falsa ou uma ficção. Outros passam a acreditar nisso. 4. Torna-se verdadeira na cabeça das pessoas e qualquer tentativa de refutar isso passa a ser um ato dos conspiradores tentando encobrir a conspiração. É um ciclo perpétuo, você não tem como sair disso. É por isso que é impossível refutar teorias conspiratórias, porque elas englobam tudo, não tem nada fora delas. Nesse caso da URSAL, foi fácil rastrear a origem dela, porque é algo recente também, está bem documentado. Você pode encontrar os artigos, os trechos, vou deixar tudo aqui no link para vocês acompanharem qual é o processo disso. Mas tem casos nos quais é muito difícil você rastrear a origem da teoria conspiratória. Onde começou a informação falsa? Onde começou a piada? Onde começou a ficção? Portanto, nesse caso do plano URSAL, é uma mentira.
Começou com uma piada com a socióloga e nas mãos do Olavo de Carvalho, que é alguém que consegue embalar muito bem informações falsas como teorias conspiratórias, passou a ser uma verdade. Vocês estão há muito tempo pedindo para eu refutar o Olavo de Carvalho, né? As pessoas me questionam aqui, faz um vídeo sobre isso, faz um vídeo sobre aquilo. Muitos também me perguntam, quem é você para falar do Olavo de Carvalho? Quem é você para refutar o Olavo de Carvalho? Então o que eu quero fazer com vocês agora, e eu vou precisar da ajuda de vocês para isso, eu quero que vocês me mandem trechos de vídeo do Olavo de Carvalho ou trechos de artigo dele com teorias mirabolantes, com teorias insanas, para que eu venha aqui e refute. Se você mandar um vídeo, mande ali com a minutagem, mande o trecho onde está o vídeo, né, qual o minuto do vídeo. Se for um artigo, mande o artigo e a citação que você quer que eu refute. Então vamos fazer uma série aqui refutando o Olavo de Carvalho. Esse foi o primeiro, vocês podem ver que ele estava errado, ele pegou uma coisa que era falsa, uma mentira, uma piada, e transformou numa verdade, que agora as pessoas estão reproduzindo aqui infinitamente. Vieram aqui no meu canal me xingar que eu estava falando uma coisa que não era verdade, sendo que quem está mentindo, quem está defendendo uma teoria falsa é o Olavo de Carvalho. Então agora eu vou esperar vocês me mandarem vídeos, textos, artigos do Olavo de Carvalho para serem refutados aqui na série Refutando o Olavo de Carvalho. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre isso, sobre essa história da Ursal, se vocês acompanharam isso, é verdadeira, é falsa, é uma teoria conspiratória. Deixa no comentário aqui embaixo e a gente se vê por aí. Dê um joinha e assine o canal. Até mais. Tchau!